Bom dia, meus irmãos. Vamos começar mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Corbã. É um privilégio meditarmos na palavra mais uma vez. Meu nome é Eurípides, eu sou pastor da igreja e estamos no último capítulo do livro de Paulo aos Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, o livro de Efésios, e é um livro fascinante. Você tem aí gravado os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 e hoje chegamos no último capítulo. E eu tenho certeza que quem participou de todos os estudos foi ricamente abençoado. Eu fui muito abençoado e quero compartilhar com os irmãos deste capítulo. Vamos orar ao Senhor, como convém sempre, buscarmos a presença de Deus e a direção de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo ia nos guiar a toda a verdade. Então faça esse estudo hoje na dependência de Deus, nesta confiança de que o Espírito Santo vai guiar você. Se entregue, abra o seu coração, a sua mente, deixe a sua fé a guiar você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor e Deus de misericórdia, muito obrigado por mais este estudo, ó Senhor Deus, por mais esta porção da Tua Palavra, que o Senhor sabia que nós íamos necessitar dela. E que nos faz tão bem, ó Senhor Deus, conhecer aquilo, ó Senhor Deus, que o Senhor deixou escrito através do apóstolo Paulo, porque foi um homem que viveu a fé e que deixou-nos exemplo, ó Senhor Deus, a ser seguido. Ele era imitador de Cristo e nós também queremos ser. Abençoa, ó Senhor Deus, todos os Teus filhos que nesse dia escolheram congregar-se, ó Senhor Deus, reunindo-se, ó Senhor Deus, para meditar na Tua Palavra. Aqueles que podem estar nos templos, ó Senhor Deus, que louvado seja o Senhor por isso. Aqueles que estão nas suas casas, que sejam guardados, ó Senhor Deus, no Teu amor. Essa é a minha oração, agradecido pelo privilégio de compartilhar da Tua Palavra com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6 é uma continuação, do capítulo 5. O assunto do capítulo 5 ainda entra no capítulo 6. É a caminhada cristã, os relacionamentos que nós vimos no capítulo 5, de marido e de mulher, sobre o casamento de Cristo e a igreja. Agora continua numa outra série de relacionamentos. A base do assunto de relacionamentos está no capítulo 5, no verso 21. Você vai se lembrar que marcou na sua Bíblia, eu pedi para você marcar, onde está escrito: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, nos relacionamentos, nós temos que ter interesse de que o outro se mantenha bem no relacionamento. Então eu vou ceder naquilo que posso, naquilo que é correto, naquilo que é direito, para que o meu parceiro, o meu colega de trabalho, a minha esposa, a esposa para o esposo, os pais com os filhos, tenham esse interesse de se sujeitar no relacionamento para que o outro cresça e seja feliz. Aqui temos, meus irmãos, capítulo 6, nos versos de 1 a 4, o relacionamento que todos os homens e todas as mulheres deveriam experimentar, a não ser aqueles a quem Deus deu um dom, que na Bíblia chama o dom do celibato, mas são casos exclusivos que só Deus sabe quem são essas pessoas. A regra geral é: crescei-vos e multiplicai-vos. Todos os homens, todas as mulheres deveriam seguir este caminho. Então aqui temos a primeira orientação nos versos de 1 a 4, quando o apóstolo Paulo escreve aos filhos e aos pais. É interessante que ele começa pelos filhos. Ele diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. São 3 versículos para os filhos e um só para os pais. Então preste atenção aí que você tem muita responsabilidade como filho. Muitas pessoas pensam que o lar ele é edificado pela mulher sábia, pelo marido que sabe dirigir, mas bons filhos fazem parte da edificação do lar. O texto fala que os filhos devem trazer para o lar algumas características. E a primeira delas, que o apóstolo Paulo orienta, é: sejam obedientes.
os filhos não têm a maturidade dos pais, não têm a sabedoria dos pais, não têm a vivência dos pais e recebem uma ordem do apóstolo e de Deus. Porque lá no Antigo Testamento já vinha, não é? Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, honra teu pai e a tua mãe. Então, a obediência faz parte dessa honra. Ser educado, tratar bem e obedecer. Seguir os bons exemplos dos pais. A Bíblia nunca diz para os filhos seguirem os maus exemplos dos pais. Pais devem ser modelo de comportamento, inclusive quando erram, porque não são perfeitos. Os pais devem saber se arrepender, pedir desculpas, pedir perdão aos filhos, para que os filhos também aprendam a fazer isso quando chegar a sua vez. Então, filhos, sejam obedientes a vossos pais. Não tenha dúvida. A Bíblia não manda você obedecer amigos, não manda você obedecer namorado ou namorada, mas aos pais há uma ordem. Você tem que honrá-los. Você, como cristão, como homem e mulher que teme a Deus, que quer agradar a Deus, guarde isso no seu coração. É desejo de Deus, é ordem de Deus, é plano de Deus que você obedeça os seus pais. E ele diz, porque isso é justo. Não é justo que um pai se submeta ao filho. É claro que há exceções, há vezes em que os pais estão em erro, há vezes que precisam de ajuda, que precisam de esclarecimento. Há pais que não têm temor de Deus e os filhos com temor de Deus vão saber honrar os seus pais e guiá-los nos caminhos santos. Então, primeiro, obedecer a Deus. E em obedecendo a Deus, você precisa honrar os seus pais. O texto diz que este é o primeiro mandamento com promessa. Que se você honrar o seu pai e a sua mãe, você terá uma vida longa na face da terra. Mas pastor, tem gente que morre tão cedo. É verdade. Há muitas coisas que a Bíblia traz para nós como regra, mas que por causa do pecado, por causa da maldade humana, por causa dos acidentes, que estão todos dentro do plano de Deus. Então, o plano de Deus está sobre essas pessoas que também partem cedo. Mas o que ele está ensinando é que você, sendo obediente, você receberá de Deus o alongamento da sua vida. Confia que Deus vai cuidar de você. E ele diz que se você fizer isso, se você honrar o seu pai, a sua mãe, se você for obediente, se você quiser agradar a Deus, no temor de Deus, às vezes passando até dificuldade, eu sei disso. Eu sei que os filhos, às vezes, passam momentos difíceis por causa dos seus pais. Então, nessa hora, se você não está querendo agradar os seus pais, porque você não vai querer muitas vezes, mas sempre você vai querer agradar a Deus, não é verdade? Então, nesta hora, você vai dizer, Senhor, eu estou obedecendo os meus pais para honrar ao Senhor, para que o Senhor fique feliz comigo. Ainda que meus pais aparentemente não estejam certos, eu vou buscar uma forma de honrar os meus pais, obedecendo os meus pais para agradar a Deus. É claro que quando tiver que escolher entre a vontade de Deus, escrita na palavra, firmada, e a vontade de um pai incrédulo que está agindo erroneamente, Deus vai te dar a saída, confie nisso. Quando chega na vez dos pais, ele diz tranquilamente, pais, não provoquem a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e de estação do Senhor. Os filhos gostam muito da primeira parte, que os pais não devem, não podem, não vão obedecer o plano de Deus se estiverem despertando a ira aos seus filhos. Agora, a segunda parte, os pais precisam também dar muita atenção a ela. É sua tarefa de cuidar bem, de despertar os melhores sentimentos nos seus filhos. O amor, a amizade, a perseverança, a compaixão, a firmeza, a honra, são coisas que você vai lutar para poder colocar no coração do seu filho, para que ele seja um homem, uma mulher de honra, um crente, temente a Deus, um servo fiel. Como fazer isso? Sem despertar a ira nele? Você vai ter que criá-los desde pequenininhos, na doutrina e na admoestação do Senhor. Muitos pais querem deixar os filhos soltos, vivendo e aprendendo do mundo,
vivendo e aprendendo da escola, vivendo e aprendendo dos vizinhos, mas os pais mesmo muitas vezes não querem a tarefa de ensinar. A igreja não vai substituir a responsabilidade dos pais. O professor da escola dominical não cria o seu filho, é você quem cria. O professor da escola dominical, o pastor, passa 1 hora, 2 horas com o seu filho no final de semana. E ele passa o restante da vida em outros lugares e é você quem tem que acompanhá-lo. Então a sua tarefa é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina é ensino, não é taca não, não é correção não é castigo não. A palavra doutrina é ensino. Você precisa ensinar o seu filho a amar a palavra, a amar a igreja, a amar os irmãos, a amar o pastor, a amar os missionários, a amar a obra de Deus. Se o seu filho crescer nestes caminhos, você estará cumprindo a sua responsabilidade e a promessa de Deus vem sobre isso. Perceba como vivem melhor e vivem mais tempo os homens e as mulheres que fogem do pecado, que buscam bem, que tratam bem ao próximo, que amam a Deus de coração. A promessa se cumpre na obediência de pais e de filhos. Meu irmão, vai começar a segunda sessão do capítulo. Agora é um assunto que a gente quase não vê ninguém falar, nem pastores, nem igrejas, e eu poucas vezes tenho falado desse assunto, porque a gente sempre trata o relacionamento dos crentes com os irmãos e com Deus, né, e com o próximo. Mas aqui tem um próximo muito específico, que é o patrão. O patrão crente ou o patrão incrédulo, o empregado crente ou o empregado incrédulo. Tem diferença? Perceba que sim. Do mesmo jeito que um filho crente não pode agir como um filho incrédulo, como um pai crente não pode viver também com mau testemunho, com a conduta que seja diferente do que a Bíblia ensina, também chegamos aqui no caso do empregado e do patrão. Os versos 5 até 9 vão dizer o seguinte, preste atenção, marque aí na sua Bíblia. Eu tenho convicção de que você vai pegar a sua caneta e marcar aí. Vós servos, começa então pelos empregados. Obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então aí, mais uma vez, nós temos o verso 5, 6, 7 e 8 falando dos empregados. Você trabalha para alguém? Você é remunerado para fazer um serviço? Você tem responsabilidade com alguém? Então você deve cumprir essa responsabilidade. Esse texto vai mostrar como você deve agir. Então ele diz, a palavra aqui servo, ela é a mesma palavra que é traduzida do grego para escravo. Nessa época bíblica havia escravos. Hoje não temos mais. Onde existe escravidão hoje isso é considerado crime. Nesse tempo bíblico não era. Então aqui nós temos, meus irmãos, uma palavra que pode parecer muito difícil de obedecer. O servo querer agradar o patrão. Olha que coisa, que para o mundo parece insanidade. Muitas pessoas pensam que patrão deve ser explorado. Alguns pensam que deve ser extorquido. Alguns pensam que o patrão é um inimigo. Mas não é assim que a Bíblia mostra. Não é assim que a razão mostra. Se todos os patrões dispensassem os empregados, o que seria deles? Veja que quando o índice de desemprego aumenta no país, aumenta a violência, aumenta o divórcio, aumenta o abandono de crianças, aumenta a despesa para o governo, aumenta os suicídios. Então perceba o seguinte, que o emprego é uma coisa muito importante. Há muita gente que tentou ser patrão e viu quão bom era ser empregado. Preste atenção aqui, quando Paulo escreve aos servos dizendo, obedecei aos vossos senhores. Isso é uma escolha sua. Você trabalha onde quiser, com quem quiser. A necessidade às vezes impõe que você trabalhe. Mas você pode trabalhar para você mesmo. Logo, se você escolheu
trabalhar para alguém, e esse alguém aceitou o seu trabalho, te contratou, lhe deu uma oportunidade, eu vou dizer a você, aproveite muito bem essa oportunidade. Seja leal ao seu patrão. Ele diz: obedeçam aos vossos senhores. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é verdade? Esse é um ditado popular que traz muita sabedoria. E quando você faz um contrato de ser trabalhador de alguém, essa pessoa tem autoridade sobre você. O texto vai continuar dizendo o seguinte: que há patrões segundo a carne que você deve servir com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, seja sincero, seja leal ao seu patrão. Isso é uma coisa agradável a Deus, está escrito na Bíblia. Você não pode ser desleal com o seu patrão. Ele só será seu patrão enquanto você quiser. Então, olha, veja que você não é agora obrigado a continuar, mas estando no trabalho, faça o melhor que puder, seja uma bênção para aquele que também está te abençoando. Como é bom chegar no final do mês e ter um salário, não é? Como é bom construir o seu patrimônio ano a ano. Como é bom ter férias. Como é bom você poder contar, planejar a sua vida. O seu patrão está proporcionando isso para você. Eu acredito que um patrão é uma bênção na vida de uma pessoa. Pastor, o senhor não conhece o meu patrão. Eu vou dizer para você que muitos anos da minha vida, eu trabalhei com pessoas de diversas personalidades, caráteres, mas nunca foi necessário eu me corromper para agradá-los. Eu vou dizer a você, mesmo um patrão desonesto, ele não quer um empregado desonesto. Se você foi obrigado a trabalhar com pessoas que têm falhas de comportamento, defeitos de caráter, vivem às vezes até em pecado, e você está servindo como empregado, não participando dos pecados, mas você trabalha numa empresa de alguém que tem alguma conduta que é reprovável, seja você a luz, seja você o testemunho. Quem sabe se você não vai ser um instrumento de Deus para ganhar essa pessoa. Ele diz aqui, servindo como servos de Cristo, na sinceridade do coração. Veja que o coração do patrão vai ser apresentado diante de Deus, mas agora está sendo apresentado o seu coração. Então você deve tomar cuidado com o seu coração. Que Deus nunca veja deslealdade no seu coração. Que Deus nunca veja desonestidade no seu coração. Que a sua mente seja de Cristo. Ele diz aqui, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Lembra que os filhos devem honrar os pais para agradar a Deus? O empregado também deve honrar os seus patrões para poder agradar a Deus. Um empregado temente a Deus nunca vai roubar o seu patrão, nunca vai tentar enganá-lo, tirar proveito de determinadas situações. Não é assim que o crente testemunha do amor de Deus. Ele diz no verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Então eu vou dizer mais uma vez, palavrinha como, do jeito que você serve a Deus, que você serve a Cristo, com sinceridade, com dedicação, com perseverança, com um bom humor, oferecendo o melhor de você para Deus. Paulo está dizendo que você também deve fazer isso para o seu patrão. Se o seu patrão for bom, não. Se você for bom. Se o seu patrão for crente, não. Se você é crente. É isso que Deus olha. Ele está calculando uma vida maravilhosa para você, abençoada para você, no caminho da obediência. Sabendo que cada um, verso 8, receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Ou seja, aquele velho ditado popular, faça o bem sem escolher a quem. Se você está agindo dentro da palavra de Deus, fazendo o que agrada a Deus, não tenha dúvida, o seu galardão está reservado. No verso 9 ele vai falar aos patrões, aos senhores de escravos, aos donos de empresa, aqueles que têm autoridade nos cargos públicos, que têm pessoas subordinadas. Então Deus também trará a juízo toda a obra de cada pessoa. Então, patrão, eu vou dizer a você, ele diz assim, vós, senhores, fazei o mesmo. Ou seja,
Você quer um bom funcionário, honesto, dedicado, feliz, produtivo, também seja assim para com o seu empregado. Ele diz, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Eu sei que tem patrões que são horríveis. Há pessoas que parece que não nasceram para liderar, mas não sabemos por que chegaram a esse cargo. Se por herança, se por intromissão, se por vontade de fazer alguma coisa, de mandar nos outros. Mas o patrão crente, um homem que foi selado com o Espírito Santo de Deus, não pode agir através de ameaças. O que o apóstolo está dizendo é que você, como patrão, também tem alguém que manda em você. E ele não está falando de poderes humanos, não. Ele não está falando do acionista que é dono da empresa, do gerente que tem que responder ao diretor, não. Ele está dizendo que toda autoridade está submissa de Deus. Então Deus está vendo o seu comportamento, como você trata as pessoas. E aqui no relacionamento entre patrão e empregado, também vale os mandamentos, o resumo da lei. Depois de amar a Deus, a gente tem que amar o próximo. Um patrão que não ama o seu empregado, sendo crente, que não quer o bem do seu empregado, sendo crente, o coração dele não está aprovado diante de Deus. Eu sei que às vezes o patrão tem que ter condutas firmes, decididas, tem que às vezes evitar determinados relacionamentos muito próximos, mas em tudo isso não entra ameaça. Você pode ser uma pessoa séria, honrada, que respeita e que se dá o respeito, agindo corretamente diante de Deus. Quando você lê o texto, perceba que ele termina o verso 9 dizendo, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, do mesmo jeito que Deus quer o bem do empregado, ele quer o bem do patrão também. Do mesmo jeito que Deus ama o empregado, Deus ama também o patrão. Então deveriam viver os dois em harmonia como filhos do mesmo Pai. E que empresa bem-sucedida será essa? Que empreendimento de sucesso será esse? Quando o patrão e o empregado andarem juntos. Meus irmãos, a caminhada da fé, ela pode ser comparada, e Paulo vai comparar agora, nos versos de 10 a 20, ele vai comparar com uma guerra. E graças a Deus, eu acho que conheci 2 ou 3 pessoas que foram à guerra, e o que eles me contaram marcou e machucou muito eles. Eu não quero para nenhum de vocês, não quero para mim também. A guerra de tiro, de países, uma guerra civil, a gente vê os países que entram nessa situação horrível. Mas Paulo vai dizer que há aqui também uma guerra, e não é menos séria, menos contundente, menos perigosa do que uma guerra entre homens, não, viu? Eu vou dizer a você, olha o que está escrito, que Paulo vai falar aos crentes, patrões, empregados, marido, mulheres, filhos e filhas. Percebam, estão todos agora nesta guerra onde Paulo vai falar. Se você é filho, patrão, empregado, mulher, marido, avô, você está nessa guerra. E ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Percebeu? Ele vai terminar com os versos de 18 a 20 dizendo assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Você já viu falar muitas vezes em batalha espiritual, em guerra espiritual, e eu fico triste às vezes de ver como algumas pessoas, como líderes de igrejas, usaram o misticismo, transformando a verdade do Evangelho, mesclando a vontade de Deus com a criatividade diabólica para tirar proveito das pessoas. Como é isso? Quando a Bíblia fala que aqui há uma batalha, há uma guerra espiritual, que você não vai lutar contra carne e sangue, marque isso na sua Bíblia. É uma afirmação, você não vai lutar contra carne e sangue. Se você fosse lutar contra carne e sangue, você ia usar os seus braços, suas pernas, o seu corpo para essa luta, mas o texto bíblico não te dá a mínima margem para pensar isso. Você não é um guerreiro místico. Você é um servo de Deus. E como servo de Deus, você precisa revestir-se da armadura que está escrito aqui. Pastor, eu sempre pensei que eu precisava fazer jejum, oração para vencer o demônio, para expulsar demônio. Eu tinha que ir para um monte, eu tinha que fazer campanha de santidade, eu tinha que me abster de sexo, eu tinha que me abster de determinadas coisas, deixar de beber Coca-Cola, isso é besteira. São modismos que nunca passaram pela mente do apóstolo Paulo. Você nunca vai ver esse tipo de coisa na vida do apóstolo e na vida de Cristo. O texto que fala de guerra espiritual já começa dizendo que ela acontece nas regiões celestes. Então veja que o texto vai dizer o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. De quem é o poder? De quem é a força? É de Deus, não é sua. Sem Deus nada podemos fazer. Mas com Ele nós somos mais que vencedores. Você se lembra disso? Então ele começa a afirmar que você tem uma participação. Você deve se fortalecer no Senhor. A batalha é do Senhor. A guerra é do Senhor. A vitória é dele. Você precisa estar junto. Como é que você se junta a Deus nessa batalha? Todas essas coisas que nós falamos, que a Bíblia ensina, vida de oração, o jejum, a consagração, a santidade, são coisas que nós devemos buscar sempre. Isso é obrigação de todo crente. Todos nós temos isso como qualidade de vida cristã. Então ele diz aqui: para esta batalha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo vai tentar fazer ciladas para você, armadilhas para você. Como ele vai fazer isso? Você vai perceber aqui que você vai aprender a fugir de cada uma das ciladas dele. Como fugir? Quando ele diz fortalecei-vos, revesti-vos, é para quem fazer isso? Para você fazer. Deus não vai fazer por você. O arcanjo não vai descer e vai colocar uma armadura em você. Você não será revestido com unção mística, recebendo um poder, uma unção que os outros crentes não têm, que só você tem. Não, a armadura é para todo crente. E ele vai dizer aqui: revesti-vos para estar firmes contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a batalha vai acontecer lá, nas regiões celestiais. Mas o campo de batalha também está aqui no mundo. E como é que você participa de uma batalha que está acontecendo lá no céu, você vivendo aqui? Ele vai dizer o seguinte: toma primeiro toda a armadura de Deus. Reveste-se daquilo que Deus deu para você. O que Deus deu para o crente, meu irmão? O que Ele está oferecendo para você? É uma pílula mágica que vai te proteger do diabo? É sal grosso para você jogar na sua casa? É uma rosa ungida? Não, isso é mentira, isso é besteira. Isso não tem lugar na Bíblia. Agora, tem lugar na Bíblia a armadura que Deus vai te mostrar aqui que você tem que usar.
tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Olha aí, não dá para fazer só um pouco, não dá para fazer só a metade. Havendo feito tudo, você vai ficar firme. No verso 14, ele começa a dizer como é que é essa armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Você é uma pessoa que anda em verdade? Posso confiar na sua palavra? Você dá bom testemunho para as pessoas que estão à sua volta? A sua família realmente conhece você? Você não é uma pessoa de duas caras? Não pode ser. Deus conhece você. E se você tiver duas caras, uma delas é do diabo e a outra não é de Deus, porque Deus não aceita metade. Se você tem uma vida dupla, saiba que você está com a vida toda fora das mãos de Deus, porque Deus não aceita só a metade. Se você está se fingindo de crente na igreja e vivendo como incrédulo no mundo, saiba que você está fazendo exatamente o que o diabo quer. Você está indo atrás do pai da mentira. João 8,44. Pai da mentira é o diabo. Então, se você vive em verdade, se você se veste com a verdade, se a verdade permeia o seu comportamento, você já tem aí uma das armas da armadura de Deus. Aí ele diz ainda no verso 14, vestir da couraça da justiça. Ser justo, conceder honra, conceder respeito, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você vai perceber que se você agir com justiça, você vai ficar bem diante de Deus. Às vezes os homens não sabem valorizar isso, mas Deus sabe. Terceira coisa, calçar os pés com a preparação do Evangelho. Os seus pés têm que ser pés de crentes. Pés de crentes não andam atrás do pecado. Pés de crentes não andam atrás da violência. Pés de crentes não vão a lugares de pecado. Mas os pés de crentes são formosos porque anunciam coisas boas, porque levam a lugares santos, porque são portadores de boa mensagem. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, as boas novas da paz. Ele continua que além da verdade, da justiça, da paz, que você tem que ser um promotor da paz, você também tem que ter um escudo da fé. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus vai se comportar cultivando a fé e não vai permitir que as suas decisões sejam tomadas como a decisão do incrédulo. A vida de oração, a vida de bom testemunho passa pela fé. Exercite cada dia a sua fé. Com ela você vai poder, olha que palavra mais abençoada, com ela você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sede firmes na fé, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que está escrito. Agora ele acrescenta mais uma parte da armadura que você tem que usar inteira. Ele diz: tomai também o capacete da salvação. Saiba de quem você é. Tenha convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. Você não é só um membro da igreja, você é um membro da família de Deus. Você não é apenas uma pessoa que frequenta a igreja. Você é uma pessoa que participa das coisas espirituais. Você é um fiel mordomo. Você é consagrado a Deus. Você está em obediência aos mandamentos. Você está lutando diuturnamente as batalhas de Deus. E quando erra, você tem um Deus amoroso que você busca, arrependido, e Ele te perdoa. Agora, se você não tem certeza da sua salvação, você está muito complicado. Você precisa resolver isso com Deus. Então eu digo para você, se você tem problema nesse assunto, procure o pastor. Converse com ele, ore com ele, para que ele possa ajudar você. A última arma é a única arma que é de ataque, que é a espada do Espírito. Uma espada tem que estar sempre afiada, tem que ser bem manejada. E aqui ele afirma que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou seja, não pode um crente não conhecer a vontade do seu Deus. Você precisa gastar tempo com a leitura da Bíblia. Como é que está a leitura anual da Bíblia? Como é que está a leitura com a família dos textos bíblicos?
Como é que está o culto doméstico? Como é que está a sua frequência na escola bíblica dominical? Como é que está a sua atenção na hora do culto, da mensagem, da pregação? A espada do Espírito está sendo oferecida a você. E você precisa estar bem preparado, manejar bem a palavra da verdade. Ele diz agora, meu irmão, minha irmã, nos versos de 18 a 20, de como você vai usar essa armadura. O soldado romano tinha todos esses apetrechos na sua armadura, mas ele não lutava de qualquer jeito, ele não ia para a batalha de qualquer jeito. A armadura não garantia o sucesso. É preciso estratégia na hora de lutar. E Paulo vai dizer que você tem que usar essa armadura no seu casamento, no seu relacionamento de patrão e empregado, no cuidado com os filhos, na vida diante das ciladas do diabo. Ele diz que você tem que orar em todo o tempo. Orar sem cessar, vigiando com perseverança e súplica. 3 palavras: oração, perseverança e súplica. Você precisa se consagrar a Deus de forma espiritual. Ele pede que nessas orações, enquanto você ora por você, enquanto você ora por sua família, enquanto você ora por seu emprego, você também ore pelos missionários. No caso aqui, o missionário era Paulo. Ele diz: ore também por mim, no verso 19. Se Paulo, um homem consagrado a Deus, precisava de que orassem por ele, imagina o pastor Eurípides, imagina os professores da escola dominical, imagina os professores de criança. Você tem que orar por nós. Nós precisamos de que vocês intercedam por nós. Cuidem dos seus pastores, dos seus líderes, cuide da sua vida espiritual e não deixe de interceder. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos, eu creio nisso. Então, meu irmão, com a vida de oração, revestido de toda a armadura de Deus, o Evangelho vai prosperar como prosperou na vida de Paulo. Ele pediu que orassem por ele para que ele pudesse servir a Deus. Então, ore e sirva a Deus também. Ele encerra a carta dizendo, meus irmãos, um texto que você deve guardar no seu coração. Ele diz: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e do que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. A paz seja com os irmãos, e o amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Encerramos assim, meus irmãos, o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Essa escola dominical é um local de edificação, de bênção, e eu espero que hoje você tenha sido abençoado com esse estudo. Quero dizer aos irmãos que no culto de hoje à noite, que nós temos normalmente às 19h30, não haverá transmissão. O pastor Eurípides, no domingo à noite, estará com a irmã Zélia lá no Tocantins, e lá não tem acesso à internet. Por isso, os irmãos devem fazer um culto doméstico nos seus lares, com a sua família, não é? Se quiser aproveitar uma mensagem de um outro pastor, de uma outra igreja, faça isso. Mas quem sabe, se não é hora de você se reunir com a sua família e fazer um culto íntimo de consagração da família. É a minha orientação. Gaste um tempo, separe o tempo, vista a sua roupa, prepare, pegue a sua Bíblia e, junto com a sua família, ofereça um culto a Deus no domingo à noite. Ore pelo pastor, pela nossa igreja. Estamos encerrando mais um mês. Eu quero dar parabéns aos irmãos que têm participado, sustentado a igreja com seus dízimos, as suas ofertas, e que também têm servido a Deus com todo o coração, com temor e tremor. Vamos encerrar orando. Quero pedir que os irmãos continuem orando, pelo pastor Aldimar. Ele voltou para o hospital, está internado na UTI. Alguns irmãos sabem que ele fez uma cirurgia cardíaca e por isso colocou estente e voltou para casa. Estava muito bem, mas não, na recuperação descobriu que estava com início de pneumonia e suspeita de pneumonia ou Covid. Não sabemos o que é, mas sabemos que Deus está cuidando dele. Então ore pela família, ore pelo pastor Aldimar.
tenham, meus irmãos, uma excelente semana na presença do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por mais esse estudo da Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Dá-nos uma semana, ó Senhor Deus, na Tua presença e guarda-nos de todo mal. Que possamos, ó Senhor Deus, nos revestir de toda a armadura que vem do Senhor. E assim possamos viver de forma vitoriosa que Te agrada. Esta é a minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.